Olá, bem-vinda ao canal Seja Forte e Corajosa. Meu nome é Mayara Sayonara e eu venho aqui sempre trazer uma palavra abençoada para nossa vida através do que está escrito no livro da vida, né? E a gente está vivendo aqui um propósito do livro de Provérbios e a gente está meditando aqui já no capítulo 11. Bom, o livro de Provérbios nos traz conselhos de sabedoria. É sábio aquele que pede a Deus sabedoria. É que, em primeiro lugar, se atenta e vira o canhão para a vida espiritual. Se o pilar espiritual não estiver bem alicerçado, todos os outros pilares vão desmoronar. E o que acontece? Na corrida do dia a dia, na corrida contra o tempo, tantos afazeres aí, as pessoas estão buscando o sustento, as pessoas estão buscando a felicidade, as pessoas estão buscando sempre um algo a mais, mas na força do próprio braço, o que acaba gerando sempre em muitas frustrações. E é claro que o diabo, o nosso maior adversário inimigo e adversário de Deus, ele aproveita essas situações para lançar dúvidas, lançar mensagens, palavras na nossa mente, contrárias à palavra de Deus, e de forma muito sutil, né? Porque o diabo não vai aparecer para ninguém com rabinho, com chifre. É claro que ele vai se mostrar ser um bom conselheiro, né? E muitas das vezes lança pensamentos destrutivos que a gente pensa ser nosso mesmo, né? Pensa ser a nossa consciência mesmo falando. Mas não, a gente tem que entender e buscar sensibilidade para ouvir a voz de Deus, porque Ele é um Deus de esperança, de perseverança, Ele é o dono, o autor da sabedoria, Ele é um Deus de coragem, Ele é um Deus de força. E por que eu tô falando isso? Porque ontem mesmo eu tava fazendo uma busca, e quando eu faço uma busca, depois tenho esse momento de ouvir, né, ficar em silêncio e falar: agora, Deus, fala, o que o Senhor quer falar? E, né, eu vi Deus ali na minha frente, me estendendo as mãos, Jesus, né? Me estendeu as mãos e disse pra mim assim: olha para as minhas mãos. Você tá vendo essas cicatrizes? Pois é, se eu venci, você também pode vencer. Se você andar comigo, se você continuar firme, se você lutar, se você combater um bom combate, se você não desistir, ainda que você tenha cicatrizes, você vai ser honrada, porque esse é o caráter de um filho de Deus. Um filho de Deus que vive mesmo essa fé, porque nós vamos ser salvos por meio da fé, em todos os sentidos. E a salvação aqui também para viver nesse reino, porque o mundo já é do maligno, né? Esse mundo e o diabo cegou o entendimento das pessoas. E Deus, ele fala na palavra que o povo dele padece por falta de conhecimento, porque está buscando soluções nas coisas, nas pessoas, nos lugares errados, ou somente em alguns períodos, quando está nos seus momentos da igreja aos domingos, se alimenta somente aos domingos, né? Ou se alimenta, por exemplo, só através de alguma mensagem, ou aqui no YouTube, nas mensagens que a gente traz do Café com Fé, por exemplo, as mensagens agora do propósito de Provérbios, todos os vídeos aqui do canal do YouTube, e não tem, se dedicam na palavra para ter tempo para ler a palavra, para buscar entender aquilo que Deus vai falar com elas, né? No dia a dia, leva a vida no quê? No automático, e sempre coloca outras prioridades na frente. Como dizer que tem intimidade com Deus agindo dessa forma? Deixando a Bíblia pegando poeira dentro de casa, ou a Bíblia somente aberta em um salmo. Não se pode dizer que vive uma vida com Deus. A gente pode falar para as pessoas, e até dentro da igreja a gente pode chorar, se emocionar, abrir a boca para cantar. Mas Deus sabe quem nós somos no nosso íntimo. E Ele sabe. E tá escrito na palavra que aquelas pessoas que andam com Ele, elas dão bons frutos. Bons frutos. Se conhece os frutos pela árvore, né? Então, se você é uma árvore frutífera, uma árvore cheia do Espírito Santo, você tem que dar frutos bons. Então, frutos negativos, frutos de ansiedade, frutos de depressão, frutos de medo,
de dúvida não vem de Deus. Não podemos dizer que temos o caráter divino se nós vivemos mediante aos nossos sentimentos. E aqui até o que nós lemos até agora foram vários conselhos de sabedoria, falando sobre, e vários conselhos até repetitivos aqui, para que fique bem fixado da nossa memória, sabe? Deus traz o exemplo aqui da mulher que não agrada a ele, que a gente vai ver aqui também, Provérbios 11, né, da mulher sensual demais, no sentido de que vive um relacionamento extraconjugal, fala sobre o adultério, fala sobre a mentira muito forte, a palavra inteira, a Bíblia inteira fala sobre a mentira, e há aquelas pessoas que pensam que as pessoas que estão afastadas de Deus são somente aquelas que matam, que roubam, que prostituem. Mas uma mentira mínima que seja já te mostra longe de Deus, porque ele abomina a mentira. O orgulho já te afasta de Deus. Aquela pessoa que acha que já sabe tudo e que não está aberta, até fala, você vai repreender uma pessoa sábia, ela vai gostar daquela repreensão, porque ela vai aprender com ela e vai colocar em prática, vai se avaliar. A pessoa sábia, ela é humilde. Mas se você repreende uma pessoa cheia de si, você vê que a reação é diferente. Então são as nossas reações que mostram também o caráter de Deus. Então é um livro que nos ensina muito mesmo, e entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, mas eu tenho fé. Então me mostra a sua fé, porque a fé sem obras, ela é uma fé morta. É uma fé morta. Não pode ter uma sombra de dúvida. E depende de nós conquistar a vitória. Porque ele já pagou o preço por nós. E tá nas mãos dele a cicatriz de tudo que Jesus viveu. Ele veio como carne e osso. Jesus pagou imposto. Jesus foi batizado por João. Ele foi batizado. E aos olhos ali divinos, ele não precisava ser batizado, ele já era o filho de Deus, ele já veio de um milagre, né? Maria engravidou do Espírito Santo e ele já veio de um milagre, não precisava ser batizado. E Jesus falou, não é necessário que eu faça isso para que a justiça se cumpra. Então, para que Jesus ele venha nos cobrar justiça, Deus venha nos cobrar justiça, ele mandou o Senhor Jesus para mostrar o que é justiça. E como viver em justiça aqui. E que é possível, porque Jesus viveu em justiça. Claro, nós somos impuros, temos muito que aprender, né? Não somos dignos do amor de Deus. Mas ele fala, sejam meus imitadores. Aquele que pratica ali, busca ser melhor todos os dias, já é considerado uma pessoa justa por Deus, aquele que obedece a palavra, aquele que é fiel, aquele que tem temor, reverência, se submete, que reconhece o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador e assume a sua fé e coloca Ele em primeiro lugar, tirando tudo aquilo que está ocupando o lugar dele. Pessoas, marido, filho, vício, angústia, medo, ansiedade, dúvida, tudo, qualquer sentimento, adoração a qualquer coisa, amuleto, ídolo, qualquer coisa. Ah, eu preciso de um amuleto porque é muito mal olhado, eu tenho que me blindar. Você está fazendo daquilo o seu Deus. A pessoa que é apegada, muito apegada ao dinheiro, Jesus ele pediu a fortuna do jovem rico e para cada um ele vai pedir uma coisa, porque ele sabe o que está aqui dentro de nós. E se você, com humildade, dobrar os seus joelhos e perguntar, Senhor, me fala o que falta. A partir de hoje, eu não quero viver mais eu, mas que o Senhor vive em mim, que seja feita a tua vontade. Eu tô aqui para te servir, eis-me aqui, Senhor. Assim como Maria fez. Quando o anjo chegou para ela e falou que ela ia engravidar do Espírito Santo, ela questionou, falou como? Ela não entendeu. Mas depois que o anjo explicou, ela falou, sim, eis-me aqui. Então a gente só tem que se colocar à disposição para Deus nos usar. A gente só tem que se inclinar para Ele com humildade, reconhecimento, arrependimento sincero, desejo de abrir mão desse mundo e tem que ter coragem para isso, né? Por isso que ele fala que a porta
da facilidade, ela é larga, mas o caminho da salvação, ele é estreito e poucos são os que vão entrar por esse caminho. E quem serão esses poucos? Será que nós estamos incluídos nesses poucos? E quando a gente fala pouco, é muito pouco mesmo. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aqui até em Provérbios 11 fala que sábio é aquele que ganha almas, aquele que doa, aquele que se dá. A gente dá primeiro para depois receber. E com Deus, o relacionamento com Ele é assim. A gente se doa para Ele, a gente se dá para Ele, a gente assume, a gente paga o preço, a gente abre mão por temor e reverência, por confiança a Ele, para depois receber. Não é o contrário. Muitas das vezes Ele até dá um sinal. Eu até recebi hoje uma mensagem de uma senhora que a gente foi na casa dela e ela tava com depressão, ela quase não falava, né? Depressão, assim, forte. Ela sofreu um trauma muito grande, assim, tava na igreja e ela perdeu um ente querido. E o diabo aproveitou essa situação porque ela não tava firme, a estrutura dela não tava alicerçada na rocha, foi construída numa areia, veio o vento e derrubou, ela se afastou da igreja. E é isso que o diabo tem feito com as pessoas. Tem usado o ser humano. Às vezes a pessoa fala alguma coisa que você não se agrada, já é o suficiente para você sair da igreja. Mas você não está se afastando de lá por conta da pessoa. Você está se afastando de quem? De Deus. Porque Deus não deixa de ir. Ele não deixa de estar. Claro que nem todo altar, a gente sabe que infelizmente o diabo também prega, porque ele se disfarça de anjo de luz, mas a gente tem que buscar esse discernimento, essa sensibilidade, para entender aonde é o altar de Deus. E a gente só vai conquistar isso se a gente tiver interesse, se a gente se dedicar, se a gente ter curiosidade de ouvir uma palavra, uma pregação, vir aqui, chegar em casa, ler, entender, buscar, para ver se realmente conecta. Porque muitas pessoas, elas interpretam versículos isolados e falam está escrito. Mas o diabo também sabe falar está escrito, né? E não é sobre conhecer a Bíblia, a letra. É sobre viver o Espírito que está aqui. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas é absorver isso. Não é sobre fazer somente um estudo. Porque conhecer a Bíblia, até o diabo conhece. E de boa intenção, o inferno está cheio. Essa afirmação, ela é muito real. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. E é como ele fala, por que vocês estão me chamando de Senhor, Senhor, e não estão fazendo o que eu digo, não estão fazendo o que eu mando, não estão fazendo o que eu ordeno? E será que essa pandemia pegou Deus de surpresa, de verdade? Você acha? Claro que ele já sabia. Ele sabe o que vai acontecer hoje, amanhã, daqui a vários anos. Porque ele é o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Está escrito que ele se inclina lá do alto para ver aqui. Ele mediu o céu a palma da mão. Deus é do tamanho que a gente imagina que ele é, porque ele é um Deus ilimitado. E não existe impossível para Deus. E para aquela pessoa que diz que tem fé, ela acredita em um Deus do impossível, que tudo pode, a qualquer hora, a qualquer momento. Basta a gente usar a fé e acreditar na alma, não na fala, não na boca. É isso que vai fazer toda a diferença no nosso relacionamento com Deus. E com reverência, prestar atenção nas mensagens de sabedoria que ele nos deixa aqui no livro de Provérbios e em toda a palavra de Deus. Será que a gente está procurando mesmo a cura no lugar certo, do jeito certo? Não é pelo muito chorar, não é pelo muito orar, porque tem um versículo que fala, né? Vigiai e orai. Há momento para tudo. Há momento de orar, há momento de lutar, há momento de atacar, porque a maior defesa do ser humano é o ataque, não recuar. Com Deus a gente não pode recuar, não tem como. Jesus tentou recuar ali no monte falando, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a vontade do Senhor, não a minha. Ele imediatamente se conectou novamente, que ele não veio aqui para fazer a vontade dele, mas para cumprir aquilo que Deus mandou ele vir fazer. Se Jesus fez isso, será que a gente está se preocupando com aquilo que Deus nos propôs aqui nessa terra? Porque ele não faz nada pela metade.
uma criação dele é perfeita. Quando ele fez o homem, ele disse que era muito bom. E ele fez o homem imagem e semelhança dele. E deu nas mãos do homem poder e domínio sobre todas as coisas. Debaixo da terra, debaixo do céu, né? Porque nós não temos controle de tudo. Nós estamos vendo aí, né? Mesmo pessoas milionárias, estamos nos vendo tendo que nos adaptar a uma vida simples dentro de casa, né? Nesse período, não sei quando você tá vendo essa pregação, mas aqui em 2021, ainda, mês de março, hoje dia 15, daqui a alguns anos, em nome de Jesus, eu creio que já vai ter mudado, mas a tendência é só piorar. Porque esses são os sinais dos últimos tempos. A sabedoria está gritando. E muitas pessoas estão buscando entender o que está acontecendo. E Jesus está falando. Será que a gente está dando ouvidos? Quem tem ouvidos, ouça. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ah, se o meu povo me escutasse, é o sonho de Jesus. Eu abriria as janelas do céu e derramaria bênçãos sem medidas na vida dessas pessoas. Mas para ter vida com Deus, é necessário andar na justiça e entender que não é somente sobre pessoas que matam, roubam, prostituem. Tem várias outras atitudes que nos afastam de Deus. E você pode testificar isso com os frutos que estão fluindo dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. Os frutos, a nossa postura, as nossas reações diante da vida. E a boa notícia é que você pode vencer essas dificuldades que está vencendo. Que você pode abrir a sua boca agora e falar: eu te rejeito, doença. Eu te rejeito, maldição. Eu te rejeito, ansiedade. Eu te rejeito, dúvida, medo. Eu não aceito você. Eu sou imagem e semelhança do Criador. E a partir de hoje, você perdeu o domínio sobre a minha vida. Todo mal eu rejeito. Em nome de Jesus. E assim, começa a buscar de Deus. Começa a buscar de Deus as coisas do alto. As coisas que você não pode pegar. O problema é que a gente está sempre pedindo ele uma condição melhor, um emprego, uma casa própria. Eu fiz uma caixinha de perguntas esses dias no Story, perguntando qual que era o seu maior sonho. Todo mundo colocou uma casa, uma loja. Eu sei que muitas pessoas viram isso com os olhos físicos, mas teve uma pessoa que mandou: meu maior sonho é conhecer a Deus e ser batizada pelo Espírito Santo. Essa tem que ser nossa prioridade. Porque se a gente buscar antes o reino de Deus e a justiça dele, as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. A matemática de Deus é essa. É essa. E se nós nos dizemos filhos, temos que ser o quê? Obedientes ao Pai. A palavra ele fala que aquele que crê nos mandamentos dele e os seguem, esses são os que verdadeiramente o amam. Aqueles que têm ele como único Senhor e Salvador. Qual que é o primeiro mandamento? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Mas esse amor não é um amor falado, não é um amor sentido, é um amor sacrificial. É um amor que se esvazia de si, que faz aquilo que você não quer fazer, por temor a ele. Bom, e aí, o que eu queria fixar aqui em Provérbios 11, né? Aqui fala sobre as pessoas que ganham dinheiro desonestamente, que enganam os outros, ou seja, deixam de pagar impostos, dai a César o que é de César. Então, isso já são atitudes que nos afastam muito de Deus. A soberba, até fiz aqui umas observações, o orgulho destrói o ser humano aos poucos, e a sabedoria, ela está com os humildes. Então, é muito difícil Deus trabalhar num coração orgulhoso, que não reconhece que precisa de ajuda, que não reconhece que tem que melhorar todos os dias, que tem que mudar, que precisa de Deus, que fica confiando. O problema é que Deus nos deu livre-arbítrio, sim. E as pessoas estão usando a inteligência que Ele nos deu para benefício próprio. E tudo que a gente fizer nessa vida tem que ser para glorificar o nome desse Deus, que é o nosso Criador, que é o que nos empresta a respiração, que é o que não nos deixa faltar nada dentro da nossa casa, que é o que nos sustenta até hoje. Porque a gente viu aí em algumas cidades, Manaus, por exemplo, se acabar o oxigênio, acabou. E o dia de amanhã, só a Ele pertence. E o que nós estamos preparando para a nossa salvação?
Não basta ser uma pessoa legal. É aquilo que eu falei. De boa intenção, o inferno está lotado. Então a gente tem que vigiar a quem nós estamos servindo de verdade. Nós estamos dando ouvido para quem? Vivendo como a nossa vida. Então é para fazer uma autoavaliação mesmo. Mas a boa notícia é que dá tempo. Dá tempo de voltar no começo. Ainda que você tenha vários anos na igreja. Tem 15 anos, 13 anos, 12 anos, não sei o quê. Isso não salva ninguém. Lá em Apocalipse 21 fala que não existe templo lá em cima. Não vi templo, porque o próprio Senhor, Ele é o templo. E o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. E o que você está fazendo com esse corpo? Como você está cuidando da sua vida espiritual? Tem ornado a casa para ele verdadeiramente habitar? Porque ele não senta em trono sujo. Ele não senta no coração que tem outras coisas ali, assentada no lugar dele. Então a gente fala aqui da honestidade, da sinceridade, da soberba, que ela virá como uma afronta. Mas com os humildes estão a sabedoria, tá? De nada aproveita as riquezas, 11:4. De nada aproveita as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Não adianta, a gente tá vendo aí, não adianta a pessoa ter muito dinheiro. É a justiça de levar a palavra de Deus a sério, que a gente não pode brincar com Deus. E para decidir ter vida com Ele, você tem que estar muito bem definida, porque uma vez que você põe a mão no arado, você não pode mais olhar para trás, não pode dar as costas para Jesus. Então, de nada adianta a gente focar só em ganhar dinheiro, porque o dinheiro na mão de uma pessoa justa, ele é abençoado, mas o dinheiro na mão de uma pessoa que está com ele no coração, que tem apego, é amaldiçoado. No reino de Deus é assim que funciona. Então fala da justiça, e aqui eu queria falar sobre a mulher graciosa, que está lá em 11, versículo 16. A mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. Então a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada, essa sim será honrada. A mulher graciosa é aquela que dá exemplo dentro de casa. A mulher graciosa é aquela que flui a essência de Deus aonde ela passa. Aquela como Maria, né? Que quando Jesus fala, ela se derrama nos pés de Jesus. Ao invés de ficar preocupada em fazer tudo, ela em primeiro lugar se preocupa em agradar a Deus. Essa é a mulher graciosa. E aqui tem até uma explicação, a minha Bíblia ela tem explicação, que fala assim: a mulher se torna graciosa pelas virtudes espirituais que possui. Sua conduta entre todos é mansa. Agora, mulher mansa é diferente de mulher boba, né? É diferente essa mulher mansa. Ela é forte no espírito. Ela é mansa no sentido de delicada, sim, humilde, sim. Mas esse manso não quer dizer que ela é fraca. Porque a mulher é forte, mas com humildade. Bondosa e discreta, ela jamais age de forma agressiva, dissimulada, interesseira ou egoísta. Ela não precisa ficar se aparecendo. A beleza dela a gente vê no fluir da voz, né? Ao contrário, o seu alto valor é estimado por aqueles que convivem de perto com ela. Além disso, por serem beneficiados pelas suas ações, eles a louvam. Então a mulher ela tem o poder de influenciar e ela usa essa influência a favor do reino de Deus para fluir o caráter de Deus dentro de casa. Então ela não fica, por exemplo, a mulher casada, ela não fica discutindo para ver quem tem mais autoridade, quem ganha mais dentro de casa, quem faz mais. Não, ela auxilia o marido, ela ajuda, ela cuida. Ainda que ela trabalhe fora, ela tem o poder de influenciar, sim, o homem. E as pessoas que convivem ao redor dela reconhecem esse alto valor que ela transmite e ela consegue compartilhar esse comportamento em relação principalmente aos seus relacionamentos. Assim como o homem empenha toda a sua força para preservar sua riqueza, a mulher graciosa empenha-se para preservar sua honra.
preservar a honra, o caráter divino, a autorresponsabilidade, preservar a sua honra em Deus. A mulher graciosa empenha-se em preservar a sua honra. Ela estabelece uma prioridade, o seu comportamento ilibado, pois com suas atitudes ela exalta o Senhor. As mulheres que desejam ser graciosas devem buscar a direção na palavra de Deus, que é a fonte das mais valiosas virtudes. Então, a mulher virtuosa é aquela que teme ao Senhor, que respeita a palavra, que vive a palavra. Essa sim será louvada por Ele. Não aquela que vive achando que vai conquistar as coisas por meio do seu corpo, por meio das suas curvas, principalmente a intenção da alma, né? Principalmente a intenção de conquistar algo por conta dos meios físicos. Mas essa mulher, ela vira o canhão para o lado espiritual. E a mulher que teme ao Senhor, ela exala isso aonde ela passa, para as pessoas. Esse caráter, a humildade, a simplicidade. Claro que aprendendo todos os dias. Tem momentos de raiva? Sim. Tem momentos de dor? Sim. Tem momentos de choro? Sim. Mas ela não se entrega. Aí que tá a força da mulher. Quem é que passa pela dor do parto? A mulher é forte. São as mulheres. São as mulheres que passam por essa dor. Elas suportam essa dor. As mulheres suportam. Elas são mansas, mas elas não são fracas. O homem misericordioso faz o bem à sua alma, mas o cruel prejudica o seu corpo. Misericórdia. Quer ter misericórdia de Deus? Tem misericórdia dos outros. Perdoe e será perdoado. Ame e será amada. Seja você a pessoa que você quer que o seu marido seja, a pessoa que você quer que a sua mãe seja, a pessoa que você quer que o seu filho seja. Tenha atitudes da pessoa que você vê, que você quer que as outras sejam. Você tem que ser em primeiro lugar, só assim para poder influenciar. E com silêncio, sem precisar falar nada, você vai conseguir aproximar, devolvendo o mal com o bem, a retruca com amor, buscando entender, pedindo a Deus para te ajudar a hora e o momento certo de falar. Às vezes eu vi uma afronta, mas respirar fundo é fácil? Não é. Mas isso é treinável. Todos os dias a gente pode pedir a Deus para nos ajudar a conduzir mais a nossa fala, a nossa língua. A mulher que teme ao Senhor, ela não fica fazendo fofoca, fica fazendo intriguinha. A mulher que teme ao Senhor é reservada, ela se preserva. Ela é alegre e ela sabe se comportar no meio das pessoas que não são de Deus. Ela não se deixa influenciar. Ela influencia, mas ela não é influenciada, porque ela tem a blindagem de Deus. Então, essa que é a diferença. E ela tem misericórdia dos outros. Ela ama o seu próximo. Que essa é uma condição para a gente ter vida com Deus de verdade. Amar ao próximo como a nós mesmas. Se amar primeiro e amar ao próximo também enquadra o perdão, o cuidado de dar a outra face. Se a pessoa bater de um lado, você vai dar o outro. No sentido espiritual, você não vai retrucar o mal com o mal. Você vai retrucar com o bem. Você vai fazer tudo aquilo que você gostaria de receber. Se é para o marido, por exemplo, você vai fazer um café na cama, ainda que ele tenha te afrontado, ainda que ele não concorde com a sua fé, você vai fazer um jantar, você vai fazer algo diferente que ele não está esperando, você vai surpreender. E tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus, porque Ele em oculto vai te honrar. Tá escrito isso. Tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Cuide do seu marido, porque ele representa a cabeça, que é o Jesus, dentro da sua casa. E você é o corpo. O corpo não vive sem a cabeça e vice-versa. Um se completa. Um completa o outro, um precisa do outro. Não existe disputa. Se um não abaixar a cabeça primeiro, os dois vão continuar de cabeça erguida, vivendo de conflito com conflito. Agora, se você se casar com Deus em primeiro lugar, Ele vai te ensinar a abaixar a cabeça. Mas primeiro você tem que se entregar, você não vai ver primeiro.
Você vai se entregar e Deus vai te dar aquilo que você precisa. O nosso problema é que a gente quer ver as promessas primeiro. O nosso problema é que a gente quer ver as coisas acontecerem primeiro. E não funciona assim. No reino de Deus, não. É vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venha até a mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Toma a tua cruz todos os dias e me siga. Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa, que não tem descrição. Uma joia no focinho de um porco não tem valor nenhum, porque o porco é um animal considerado mau cheiro, né, grosseiro. Então, olha como que tá sendo explicado aqui. Como a joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem descrição, que não é discreta, que não é elegante no seu modo de viver, de ser, de se comportar. A mulher que não é discreta. É como se fosse uma joia de ouro, porque tá vendo? Você é uma joia. Mas dentro de nós existe duas versões, a fracassada e a vitoriosa. E a fracassada, ela vive conforme aquilo que ela pensa e acha que é bom para a vida dela. Vive se humilhando para as pessoas, para as coisas, vive desistindo, vive buscando os porquês da vida, quando a solução de todos os problemas de um ser humano está no relacionamento com Deus. Você quer ser feliz de verdade? Anota essa receita que eu vou te dar. Coloque Deus como prioridade na sua vida. Busque a sede de conhecer a Deus de verdade. Porque eu te falo que 97% de toda a humanidade, sociedade, não conhece Deus. Conhece os milagres, conhece de ouvir falar, mas não tem o Espírito Santo habitando dentro delas. Porque o reino de Deus ele é tomado por esforço, e só os que se esforçam entram. E o reino de Deus é o próprio Deus morando e habitando dentro de você. Paulo já dizia, se é que você tem o Espírito de Cristo, se você não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E João dizia, eis que eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, lá em Pentecoste, desceu pela primeira vez para 120 pessoas que estavam reunidas, conectadas em espírito, buscando a Deus. E soprou um vento impetuoso e envolveu todas aquelas pessoas. E elas foram batizadas com o Espírito Santo. E saíram de lá transformadas, radiantes, alegres, felizes, porque foi testificado dentro delas que Deus era com elas. Que Deus, a partir daquele momento, habitava naquele corpo. Selava aquele corpo como uma propriedade peculiar. Tanto que Pedro era uma pessoa super ignorante, negou Jesus, teve medo. Quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ele saiu com uma intrepidez. Ele não teve medo de pregar e falar para os fariseus. E eles ainda falavam, como pode? Um homem que não tem nem estudo, não sabe nem falar e tá falando desse jeito? Tá acontecendo alguma coisa de errado. As pessoas do mundo não entendem, porque não foi revelado para elas. A revelação da palavra de Deus é para poucas pessoas. E se Deus trouxe até aqui nesse vídeo, é porque Ele quer se revelar e se apresentar para você. Fala com Ele. Deus, eu quero te conhecer. Se apresenta para mim. Me mostra os meus erros, me mostra onde eu tô errando, que eu tô disposta a me consertar e a fazer tudo que eu preciso fazer. Eu peço que o Senhor venha me dar força e me ajude a fazer aquilo que o Senhor vai me pedir, porque eu te entrego hoje a minha vida. Tudo que eu tenho e pretendo ser um dia, eu entrego em tuas mãos. Eis-me aqui, faça como Maria. Eis-me aqui, que seja feito conforme a tua vontade. E Pedro saiu ali, né, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, pregando, e 3.000 pessoas se converteram com a pregação de Pedro. Aí eu te pergunto, se o Espírito Santo ele habitasse
dentro de qualquer pessoa, por que só 120 aquele dia foram batizadas? Porque elas estavam conectadas em espírito. O Espírito Santo não vai descer sobre uma pessoa que tá ali dispersa, que tá ali e não tá buscando. Ele é espírito. E ele vai se conectar com alguém se ela tiver o quê? Em espírito. Ele fala, lança a semente. Agora que você já sabe o que tem que fazer, você vai se arrepender dos seus maus caminhos. Você vai fazer uma oração de humilhação sincera. Você vai se derramar nos pés de Jesus. Você vai fazer uma aliança com ele. Você vai decidir ter uma vida com ele. Mesmo que ninguém venha com você, porque a salvação ela é individual. Mesmo que não venha ninguém, seu marido, seu filho. E se prepara, que o mundo vai se levantar contra você, minha amiga. Assim como se levantou com Jesus. Jesus também foi perseguido. Com a gente não vai ser diferente. Ele quis deixar o exemplo, né? Então, você vai se batizar nas águas, arrepender dos seus maus caminhos. Ah, mas já me batizei quando eu nasci. Se você se batizou nas águas e continuou praticando tudo do seu jeito, continuou agindo as mesmas práticas carnais, ainda que a gente está na carne, a gente tem que buscar estar em espírito, conectado com ele o tempo inteiro. Se não é para mentir, eu não vou mentir mais. Se não é para ter relação mais fora do casamento, eu não vou ter mais, por temor a Deus. Se é para ser fiel no dízimo, eu vou ser fiel no dízimo. Você vai fechando as brechas. E quanto mais as brechas vão sendo fechadas, porque Deus vai te mostrando, mais próxima da luz você vai estar. E nas suas orações, a prioridade tem que ser pedir o batismo com o Espírito Santo. Deus, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer porque o Senhor disse que tudo que fosse pedido em teu nome, o Senhor atenderia, a fim de que o teu nome fosse glorificado. Até esse versículo ele é muito distorcido. As pessoas acham que podem pedir tudo, qualquer coisa. Ah, mas Deus falou que tudo que a gente pedir, ele ia atender. Não. A fim de que o nome dele, tem um adendo, tem uma vírgula no versículo, fosse glorificado. O que você está pedindo glorifica o nome de Deus ou glorifica a si mesma? É um desejo próprio? Será que esses pedidos louvam a Deus? Até para pedir o batismo com o Espírito Santo, eu lembro que eu orava e hoje ainda continuo orando. Deus, eu preciso do batismo porque eu quero ser salva, eu quero ter o selo de propriedade peculiar do Senhor, quero ter o Senhor habitando dentro de mim e porque eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas a encontrar o Senhor, assim como eu ouvi a verdade do Senhor, eu quero ajudar as pessoas. Então Deus viu um propósito no meu pedido. Meu propósito glorificava quem? Ele, ajudar as pessoas. Então, o batismo com o Espírito Santo, até isso, Deus é criterioso. Ele só desce sobre aquelas pessoas dispostas a amar o seu próximo, a ter o caráter dele, a ser representante dele aqui nessa terra. Então, não é para qualquer pessoa. Mas não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa o seu passado. Deus te lava e te perdoa. Agora, se agora você rejeitar esse sentimento, se agora você assumir o papel que Deus te trouxe para ser. Ele tá falando que você é uma joia. E até quando você vai permitir que essa joia esteja pendurada num focinho de porco? Essa joia, ela tem que estar aqui, refletindo na sua alma, exalando o bom perfume de Cristo. E está à disposição de todas as pessoas. Porque Deus é um Deus ilimitado. E você pode fazer uma busca agora e se levantar outra pessoa, se Deus vê sinceridade nas suas palavras, humildade, reconhecimento, entrega. Você pode receber a presença dele aí agora, uma visita dele aí agora. Você não precisa esperar dar domingo. Você não precisa esperar dar o dia da reunião. Busca essa intimidade na sua casa também, todos os dias. Todos os dias. Ao que distribuir, mais lhe será acrescentado. E ao que retém, mais do que é justo, é para a sua perda. Na matemática física, quem guarda, por exemplo, né? Quem guarda ali, retém as coisas, guarda bens financeiros, por exemplo, essa pessoa sabe. Mas a matemática espiritual, quem se doa, claro que com cautela, né? Mas quem não guarda só para si, mas pensa no próximo, essas pessoas que têm valor para Deus. E aqui até fala na minha explicação,
é totalmente contrária à do mundo. Pela matemática terrena, quando uma pessoa reparte o que possui com outra, diminui seus bens. Mas pela divina, quando nos despojamos do que temos para acudir o necessitado, Deus acrescenta mais e mais em nossa vida. A pessoa generosa recebe muito mais do que dá. Por isso, sempre por isso sempre suas necessidades são atendidas. Então, se a gente fizer, para finalizar, Deus fala: agrada-te do Senhor teu Deus, que Ele satisfará os desejos do seu coração. Dai e dar-se-vos-á. Se você dá, será dado a você. Se você dá amor, amor você vai receber. Se você der respeito, respeito você vai receber. Se você retrucar o mal com bem, Deus vai te devolver o mal com bem também. Se você se lançar nos braços de Deus, Ele vai te dar o tudo dele, com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, o que você está esperando para se render a esse Deus? Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é Deus. E lembre-se, não é só falar que ama a Deus, e nem que tem uma religião, e nem que serve uma placa, e nem que ora muito tempo por dia. São as suas palavras, o que você está orando, o que você está confessando. É a sua humildade, a sua sinceridade. Não são palavras bonitas que convencem a Deus, não é pelo muito chorar que vai convencer a Deus. É pela reverência, pela submissão, pelo temor, pelo reconhecimento, pela humildade, que você vai estar mais próximo de Deus. Se você sente que já está fazendo tudo e não tem nada para melhorar, tem alguma coisa de errado. Porque nós somos seres humanos falhos e pecadores. A gente fala o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está pecando. Mas se a gente busca estar próximas dessa luz, mais iluminadas nós vamos ser. E o meu conselho é para você. Você quer ser feliz de verdade? Você quer ter a plenitude de Deus dentro de você? Busca o batismo com o Espírito Santo. Faça jejum, no mínimo 2 vezes por semana. Tenha os seus momentos com Ele todos os dias. E peça incessantemente pelo batismo com o Espírito Santo. Assim como aquele cego Bartimeu, Jesus estava passando e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritava alto. Jesus passou do lado dele e ele gritando: Jesus! Jesus passou, nem olhou para o lado. Mas aquele cego não desistiu. E mesmo as pessoas falando para ele: para de gritar, o mestre já passou, não vai te ouvir. Jesus estava testando se ele estava sendo só um empolgado ou se realmente ele estava clamando com fervor, com força, com desejo sincero. E aí Jesus parou e mandou que o cego fosse até ele. Traga ele até mim, mande ele vir até mim. Então Deus está falando para você ir até ele. Não fique esperando ele ir até você, não. Não fique esperando o tempo de Deus, não. O tempo de Deus é agora. Está dependendo mais de você. É de você que depende. A sua liberdade da alma está nas suas mãos. Deus é um Deus pronto, um Deus de novidade. Ele não envelheceu. A palavra dele é viva e eficaz. E é mais cortante que uma faca de 2 gumes. Então, tenha temor com isso aqui. Coloque em prática. E busque o batismo com o Espírito Santo. Que depois, minha amiga, que você for batizada com ele, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Eu tenho um vídeo aqui nesse canal que fala sobre o passo a passo para você receber o Espírito Santo. Se você se interessou, corre lá. Já começa a demonstrar interesse e entender como conhecer esse Deus de verdade, porque nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Deus te abençoe.